Mua, ué, mui. Existem técnicas para vencermos o medo de falar em público? É o que vamos conversar neste podcast de hoje. Seja bem-vindo. Procure primeiro entender onde está o seu medo, o que te atrapalha. Reduzir a distância entre você e o público também é importante, além de utilizar uma muleta se for o caso, que pode ser desde os óculos até uma caneta ou outro objeto que te dê mais segurança. Além disso, imagine o seu público em situações hilárias. Comece falando daquilo que conhece 100% ou um pouco mais. Não esqueça, mas também não leia os textos. E para quem falamos, é importante conhecer a plateia? Sim, as pessoas têm predominância em algum destes sentidos. O visual faz uso da visão para obter e reter informações. Como acontece o aprendizado? Vendo, que é capaz de fazer uma imagem imediata do que está recebendo. O auditivo faz uso da audição para absorver os conteúdos. O aprendizado acontece ouvindo, sendo capaz de montar uma história com a informação que está recebendo. E o sinestésico, que aproveita-se dos sentidos relacionados ao movimento para guardar as informações e aprende como? Fazendo, executando, tocando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora. Alguns exercícios básicos que existem por aí te fazem descobrir qual é a sua predominância. Depois nós montamos uma estrutura retórica, com um esquema simples. Uma boa apresentação deve ter introdução, fase em que o orador procura captar a atenção do público através de recursos adequados, como, por exemplo, contar uma história relacionada com o tema, o storytelling. Um assunto central, fase em que o orador entra no tema propriamente dito, inserindo informações e argumentações apropriadas. E a conclusão, que é a fase em que o orador faz uma síntese do que foi dito e termina com uma frase forte e objetiva. A eloquência vem em seguida, o convencimento que completa a técnica através da união entre palavras, postura e gestos. Ela é responsável por cerca de 80% do sucesso na apresentação. Requisitos. O conhecimento, a fase em que o orador faz uma síntese do que foi dito e termina com uma frase forte e objetiva de impacto. A fórmula SOS, sentir, olhar, sorrir. É preciso ter vida e estabelecer contato com o público. Construção e sequência de frases. Precisa criar algumas frases que bem reafirmem as partes da sua oratória, que valorizem as suas argumentações e que sejam estimuladoras. Além disso, a objetividade. O ouvinte ali está para ser bem informado. E a boa informação só ocorre se a objetividade se fizer presente. Concisão, falar o que for necessário de forma consciente e consistente. Empatia, colocar-se no lugar da outra pessoa. Nós temos assim grandes oradores da história que foram exemplo. Gandhi, a oratória contestatória. Churchill, oratória épica. Martin Luther King, oratória postulante. Madre Teresa de Calcutá, oratória humanitária. Além disso, Nelson Mandela, contestatória. Rui Barbosa, oratória política, e Charles Chaplin, que soube colocar a arte novamente na oratória. Um exemplo de um trecho de oratória. O problema diante de qual nos defrontamos é o seguinte: suporto os que me trazem dificuldades ou os destruo? Compreende-se então que aquele que persiste em destruir os outros seres não vai avante, mas fica simplesmente onde está. Enquanto que aquele que suporta as criaturas que lhe criam entraves vai avante e leva mesmo, às vezes, outras pessoas consigo. Consequentemente, quanto mais se recorre à violência, mais longe se está da verdade. A projeção vocal é muito importante. Pegue a letra M, puxe o ar e solte, como se estivesse meditando. 10 repetições para lhe ajudar. Estabiliza a emissão vocal e é importante sentir vibrar a região dos lábios. Associe a uma vogal. Mua, ué, mui. E assim sucessivamente em séries de 10. Melhorar a expressividade da fala. Palavras de valor, pegue a mesma frase e enfatize palavras diferentes. Eu viajei pela Europa por 10 dias. Eu viajei pela Europa por 10 dias. Melhorar a articulação e dicção. Pegue um texto pequeno e leia apenas as vogais do texto. Abrir ao máximo a boca de forma exagerada. Uá, ui, uó, uai. Leitura normal, mas lendo de modo sobrearticulado, abrindo bem a boca, mais revolucionárias. Bem devagar. Uma dica, O Grande Ditador, um filme que exemplifica muito bem as questões de como aprender e desenvolver habilidades de falar em público e complementa bem essas nossas dicas. E até o próximo módulo então, quando vamos falar sobre erros que as pessoas cometem ao falar. Curta aqui, se inscreva no nosso canal. Até lá!